Muito boa tarde, Brasil. Estamos vivendo um ano novo, né? No segundo dia do ano, e hoje a gente vai falar de uma coisa que está preocupando muita gente. É lógico que a gente está alegrinho, né? Os nossos governos estaduais assumindo, o nosso governo federal já mudado, novos parlamentares. Poxa, tudo tem de bom aí para dar tudo certinho e a gente continuar em frente. Mas uma hora dessa tem muita gente preocupada, sabe com o quê? Com os gastos que vieram do ano passado. Alguns que deveriam ter sanados durante o ano e não foram, e chega final do ano, então, o Brasil é o país das datas. Eu acho que o mundo, né, é o país das datas, né? O mundo é das datas. É dia das mães, é dia dos pais, é dia dos namorados, é dia das crianças, é Natal, é Ano Novo, e se eu esqueci alguma data, me perdoe. E em cada uma delas a gente despeja um bocadinho de dinheiro e nem sempre a gente tem o dinheiro para poder liberar e comprar aquilo que quer comprar. Fim de ano, então, e agora com começo de ano, férias, meu Deus do céu, vem uma série de transtornos e quando o ano começa errado, o resto do ano vai seguindo, né? Não adianta no primeiro mês se há tropeço, os 12 meses que se apresentam deste 2019, com certeza será também de tropeço, até porque a gente não sabe sair da coisa errada que a gente fez. Pensando nisso, e não somente pensando nisso, antes de apresentar o meu convidado do programa de hoje, com a permissão dele, coloque esse primeiro vídeo aí, que fala do nosso consumismo, sobretudo. Coloque aí, por favor. Ai, meu Deus do céu, ser diferente eu fui o último, né? E eu estou anotando aqui tudinho, que agora eu posso apresentar o meu convidado. Ele é mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela nossa gloriosa UNB, especialista na área de Psicologia do Consumidor, servidor público do GDF, que é o governo do Distrito Federal há 25 anos, e que me chama a atenção também, tem uma vida muito ligada ao problema da dependência química. Eu estou apresentando a vocês Ricardo Marques. Seja bem-vindo. Boa tarde, Celso de Marco. Boa tarde, telespectadores. Então, aproveitando o seu gancho aí, até eu contar a minha experiência com a questão do consumo. Há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área de dependência química, era muito comum a gente eu encontrar pacientes que tinham um alcoolismo e que esse alcoolismo desorganizava muitas relações familiares e a vida financeira. Ou Com dependente certeza, né? de outra substância, a quantidade de valor que ele investia para comprar essa determinada droga, né? E é muito comum esses quadros estarem relacionados, né? Uma dependência química, a pessoa consegue se abster de um cigarro, de uma bebida, e ela substitui isso por um jogo patológico, pelo consumo compulsivo, pelo sexo compulsivo. O cérebro humano ele tem uma tendência a buscar substitutos. Ele não sana o problema. Não. Ele acha que resolveu aquele e busca outro problema, às vezes pior. Me lembrei Ou agora, eu né? estive há muitos anos atrás, coisa de uns 30 anos atrás, eu fui com o então deputado Jorge Cauí, e também um dos grandes eméritos nomes de Brasília na área social, Papai do Céu já o levou, e aí fica a nossa saudade dele, e eu fui com o Cauí a Uberaba. E em Uberaba, ele era muito amigo do Chico Xavier, nós fomos visitar o Chico. E o Cauí tinha mania de dizer que eu era um fumante inveterado. Não raras vezes, pela amizade que tinha, que era de quase irmão, metia a mão no meu bolso, tirava meu maço de cigarro e picava todinho, né? E aí ele disse para o Chico, assim, tem um péssimo defeito, fuma feito um burro velho. Foi assim que ele falou mesmo.
Aí o Chico virou para mim e disse o seguinte: se você puder deixar, vai ser muito bom. Mas se for para deixar, e entra aí no teu papo, se for para deixar e fazer uma coisa pior, continue fumando. Foi uma lambada, né? Cauí nunca mais, inclusive, fala do meu cigarro. E quando tive que parar, parei porque quis. Né? Busquei e consegui parar. Que bom. Embora a vontade ainda permaneça. É impressionante. É a maneira de lidar com essa vontade que muda. Né? E 4 anos sem o tal de cigarro, e você fala nele, a boca ainda enche d'água. O desejo está aí, isso é algo que tem que ser muito ressaltado. É como se, o manejo que você faz desse desejo é que mudou. Você não vai retirar ele da sua vida. Vamos para o lado do consumidor. Você disse, por exemplo, que o cidadão que tem dependência química ou que deixa, às vezes, vir um consumidor... Pode se deslocar para isso. Pode ser. Contumaz. Pode é ser. Impulsivo. Isso. Não necessariamente a compulsão ao consumo tem atrás uma dependência química, mas quem trabalha com compulsões, com dependência, vê como é que esses quadros estão associados. Esse tipo de compra que a gente vai comprando que, né, como disse ali, o primeiro vídeo que nós colocamos, né, por que você compra? Né, primeiro é a pergunta por quê. Depois aí coloca lá, é por inveja? É por desejo? É por indulgência, né? É por... E aí entra outros assuntos mais, que eu não me lembro também. Mais o último. O que acontece? Isso é uma doença, isso é uma dependência tão química quanto a química propriamente dita? Sim, Celso, é uma dependência neuroquímica, tanto quanto a de substância. Para começar a falar sobre isso, eu queria primeiro falar da questão do consumo e não colocar o consumo como se fosse o mal, né? Um bode expiatório. Ai de nós, se nós não consumirmos. Você me viu gravando um programa bem anterior. Empresários aqui agora, com empresários aqui que já estão reclamando da vida, porque não está fácil para o empresário. Nós fecharíamos as portas dele, com certeza, se pararmos de consumir. Então, existe o consumo saudável, ele movimenta a economia, ele gera trabalho e emprego para milhões de pessoas, ele inicia uma cadeia que vai desde da plantação agrícola de algodão, passando pela pessoa que transporta isso e dá insumos ou a matéria-prima para a indústria manufaturar e depois levar para os centros urbanos e vender essa mercadoria, né, que a gente precisa se vestir, a gente precisa de comer, mas não para aí. O ciclo do consumo ele não para aí. Depois da gente consumir, né, essa peça de roupa ou esse produto, ele vai ficar obsolescente, ele vai se desgastar, vai virar lixo, e existem as cooperativas de coleta de lixo que transformam esse refúgio em produto também de consumo. Claro. Então, é interessante a gente colocar o consumo nesse lugar, né, e ver que ele tem diversas dimensões e aspectos que atingem a psicologia individual e coletiva, e que pode ser normal e pode adoecer. Né? Há uma tendência hoje da gente consumir mais do que a gente precisa, porque a gente é muito estimulado a fazer isso. O que a gente percebe é o seguinte... eu gostaria de ganhar mais do que ganho, porque o que ganho atualmente mal dá conta daquilo que necessito. Mas se eu passar a ganhar 20%, 30% a mais, daqui a pouco, e não irá muito tempo, eu vou estar falando exatamente a mesma coisa. O que ganho, que tem 30% a mais do que ganhava antes, já não dá mais para as minhas necessidades. Nós somos consumistas por natureza. Enquanto eu ganho, enquanto eu ganho 1.000, eu vivo com 1.000. Se passei para 1.500, daqui a pouquinho 1.500 não dá. Se dobrou o meu salário para 3.000, daqui a pouquinho não dá também. Porque você vive de acordo com aquilo que você ganha. Isso não deixa de ser também um problema, não? Sim, Celso. Esse raciocínio aí seu, de quanto mais a gente tem poder aquisitivo, mais a gente quer,
é um desses aspectos que eu falei, né? O consumo ele produz na gente uma saciedade, fazendo até uma comparação com quando você bebe uma água, por exemplo, que é uma questão fisiológica, ele atinge uma necessidade neuropsicológica e ele dá uma satisfação. Né, e fazendo um paralelo com a substância, ele também vai modular, ele vai regular que o organismo produza determinadas substâncias, como a dopamina, que é responsável pelo prazer, né? E se isso vir um hábito, a pessoa fica, ou vício, como a gente fala popularmente, a pessoa tende a repetir esse comportamento, mas a saciedade não vem. Né? No caso do consumo, no primeiro momento, a gente sente aquele prazer. Né, hoje em dia, com os apelos e também com a tecnologia, quem é que não quer ter um automóvel que você chega num estacionamento, como nós chegamos aqui, só tem uma vaga e o próprio automóvel faz a manobra, a gente não se desgasta. Chegar em casa, eu não vou precisar fazer minha comida, eu tenho a comida processada. Né? Eu tenho um dispositivo no meu celular para me lembrar de muitas coisas que meus recursos já não dão mais conta. Então, isso evoca na gente uma busca, uma sensação de realização, de satisfação e até de felicidade também. Mas isso não é mais um dilema, não, mano, velho? Isso se torna um dilema quando isso vira um conflito. Né? Essa satisfação do consumo, ela não está integrada à organização de vida da pessoa. Esse consumo, ele não é necessário, né? Ele é supérfluo, ele não atende às necessidades. É um pouco arbitrário também, Celso, falar sobre isso, né? O que é necessário? Quem tem autoridade de falar sobre isso é a pessoa, ela que vai saber o que é necessário. Ela pode estar com todas as áreas da vida organizada, mas ela também pode querer almejar, aspirar algo mais que esteja fora ali dos produtos que ela tem disponível. Até porque, se você também não pensar na vida de ter uma melhoria, né? Poxa vida, a vida também perde todo o sentido. Meu pai me dizia sempre, a vivência com meu pai foi mínima, ele morreu muito cedo, né? Mas ele dizia, e eu guardei na minha meninice, né, de que o homem tem que ter dívida, senão ele não tem bens. Mas ele explicava a dívida. Você comprar um carro parceladamente, você tem uma dívida, mas se você está pagando aquelas parcelas, você não é um devedor. Então, é aí que ele imaginava. Você comprar a casa própria e pagar a mensalidade durante 15 anos ou às vezes até mais, é uma necessidade. É melhor do que você pagar um aluguel. Sim. Eu presumo que sim. Embora tenha algum economista que já fale que é melhor continuar pagando aluguel. Mas se você paga o aluguel, você gasta o dinheiro que possivelmente estaria sobrando. Eu concordo. Como é que a gente sai deste imbróglio aí? Porque isso é um verdadeiro imbróglio. Desses dilemas, né? Bom, eu vou mencionar aqui uma disciplina chamada Educação Financeira, que desde 2010 passou a ser um projeto de política pública e ela está sendo ministrada dentro de escolas particulares da rede pública também. Algumas, né? De algumas. Todas, né? É uma coisa nova. Lamentável. E ela tem muito a ver também com um organismo internacional chamado OCDE, que é uma organização para a cooperação econômico, que depois daquela crise de 2008, né, que quebrou os Estados Unidos, criou bolhas muito grandes. Né? Bolha imobiliária, ela que o nosso presidente da República disse que era uma marolinha e que gerou uma crise mundial e sepultou o Brasil numa crise. Depois nós tivemos isso, né? E esse ensino à educação financeira, as próximas gerações elas vão estar mais assim avisadas desse risco, embora a gente não sabe, por outro lado, como é que essas grandes corporações aí vão estar estimulando o consumo, porque os recursos que eles têm são muito avançados.
né? Eles não, a venda, o marketing de um produto, ele não está só, ele não se apresenta só como algo que vai te acalentar, aprazer, né? Ele é mais do que isso. Ele é algo que vai poupar esse automóvel que faz essa manobra, ele te poupa duas coisas muito caras na vida da gente, que é a energia metabólica e o tempo. Eu não vou precisar fazer a comida. Então, assim, até a aspiração pela liberdade, ela é atingida pelo consumo ou por quem fomenta e promove o consumo. Mas aí, sabe, aí mora o meu medo, se você me permite. Às vezes, neste sonho, e na necessidade até real de se ter alguma coisa, você acaba entrando num determinado consumismo. E aí você pula fora daquilo que você teria condições de arcar. Ou seja, o cidadão passou Natal e Ano Novo, gastou mais do que devia. Chega no começo do ano, ele até não tem condições, se parar para pensar, de dar uma viajada. Mas com a facilidade que você tem hoje, e com o famoso dinheiro de plástico, que você compra a perder de vista, você acaba comprando 7 dias lá no Nordeste brasileiro. Às vezes viajar para o exterior está até mais barato do que viajar para dentro do Brasil, é uma realidade. E aí você fala, por que não? E aí cada vez sobra mais dias no final do seu mês. Por quê? Porque o seu dinheiro acaba logo no começo. E o cidadão passa a não viver durante um longo período pagando por aquelas dívidas que ele contraiu. O nosso propósito, já que a gente possivelmente se endividou no passado, é sair para um ano novo, onde você possa fugir do consumismo e das suas consequências. Certo. O que é que a gente tem que botar na cabeça para que isso aconteça? Bom, Celso, aí quando o consumo ele passa a provocar um sofrimento psicológico, né? Ele pode se tornar uma doença, que a gente chama de oniomania, né? Ônio de comprar, e mania dessa ânsia. Ela atinge cerca de 2 a 8% da população mundial. Isso dá cerca de 144 a 576 milhões de pessoas. Isso fora quem convive com essas pessoas que têm a compulsão, né? E as doenças, e a depressão, a mentira que a pessoa também tem que criar para esconder as dívidas e as desculpas também, várias estratégias, a vergonha de estar devendo, né? A cobrança social para que ela não faça e ela não tenha alcance. Aí entra a psicologia, né? E a psicoeducação também, que é uma ferramenta muito forte, que a gente se vale muito dela no tratamento, em clínica, para a pessoa se reeducar, para a pessoa ela trazer de volta a determinação das escolhas dela e passar e tirar algumas crenças que não ajudam e criar outras que ela tem capacidade, sim, de contenção, acho que a palavra é essa, de contenção, de não comprar determinado, né, e ter a satisfação da paz de espírito. Isso também é uma aspiração humana, e isso é possível, né, e é tratável, digamos assim. É interessante, né, porque às vezes você citou uma coisa importante aí. Dentro do contexto da própria família, o cidadão ou a cidadã, porque tem muitas mulheres que são cabeça de família, né, provoca a dívida, mas não conta para todo mundo. E aí eu reservei, por exemplo, lá do mês passado, viu? Mas eu vou guardando os recortes de jornal. Eu sou do tempo do Tesoura Press, né? Tesoura Press é você cortar a notícia mesmo. E eu rasgo os jornais e guardo. Mas o Jornal de Brasília fez, em dezembro, uma matéria, achei, na área de economia. Olha como é que é importante. Mostra para mim, Mário. Quando o dinheiro une ou separa. Definir prioridades e evitar infidelidade financeira são os caminhos para turbinar casamentos.
E aí vem o corpo da matéria. Se você buscar o jornaldebrasilia.com.br, né, e coloque lá, quando o dinheiro une ou separa, você vai chegar nessa matéria do mês de dezembro. Vale a pena você ler, até porque ela é ampla num todo. Mas gostei disso, definir prioridades, evitar infidelidade financeira. É uma expressão que pode provocar uma separação, né? É uma forma de traição. Você trai a confiança do outro, a lealdade. Isso custa muito numa relação como um casamento. Equivale a uma traição mesmo com a outra pessoa. Qual é o certo, psicologicamente falando? Olha, Celso, dentro desse exemplo aí, o planejamento financeiro, ele tem que fazer parte. Inclusive, quando eu fui me casar, há 7 anos atrás, eu fiz um curso ligado à Igreja Católica e tinha orientação nesse curso para os jovens casais terem um planejamento financeiro, porque ele é uma das maiores causas de separação. Um planejamento familiar, né? E familiar também. Que a família soubesse, né? Porque senão vem à cabeça, por exemplo, hoje o consumismo está sendo alimentado pelas televisões, pelos mídias, jornais, pelas mídias, pela vizinhança, né? Não falta quem estimule o comprar mais. Isso. E aí você vê, por exemplo, você pega um aparelho de mão, um smartphone, né, outros nomes mais e tudo mais. O que você comprou ontem já é velho hoje. Obsolescência, ficou obsoleto. Aí me lembro de uma pessoa amiga que disse, por exemplo, eu tenho um celular para minha filha o ano passado. É mais novo do que o meu, quer dizer, mais moderno do que o que eu uso. E ela já quer o mais moderno, porque as colegas têm. Como é que ela vai se apresentar diante dos amiguinhos, lá na escola e tudo mais? E hoje o papo é mais aqui, né? Na palma da mão do que na comunicação. Como é que a gente trata com os filhos? Isso vai até como exemplo, porque muitos pais estão passando por isso. É verdade. Os filhos não medem a consequência de quanto você ganha, de quanto você pode. Porque se o coleguinha tem, eu também tenho o direito de ter. Passa pela cabeça dos nossos filhos isso. Como é que a gente age com uma criança dessa? Uma aborrecente dessa, um adolescente quase jovem? Bom, Celso, como a gente observa, como é que a nossa aceitação social regula o nosso comportamento. Eu tenho determinados objetos de consumo, eu sou mais aceito, eu sou mais querido e amado, e isso não pode, tem que ser compreendido também dentro desse sistema de consumo disfuncional. Mas me chama a atenção do que você falou, a questão do pai. É o pai que não está sabendo lidar com a frustração de dizer não para o filho. Retomando a questão do planejamento e da educação financeira, a família, o pai, os filhos, todos são protagonistas, eles têm um papel, o educador também, e naquilo que lhe cabe, em estar orientando esse ser em desenvolvimento, que é uma criança, que não tem muito... O cérebro dele fica... Se a gente, adulto, o dele já não tem muito filtro para a questão do prazer, ele quer imediato, isso pode se tornar um hábito que vai lá para frente e conviver com um adulto que é muito mimado, que não sabe ter frustração, é muito difícil nas relações de trabalho e familiares. Então, esse pai... E acontece muito na clínica, da gente receber pais que se queixam de não ter dado limites, ou aquela famosa frase, poxa, mas eu dei tudo para o meu filho, por que ele ficou desse jeito? Mas é justamente isso. Você que milita muito nesta área da dependência química também, me veio à memória os 12 pontos. 12 passos. Né? Os 12 passos. Isso. É a Fazenda do Senhor Jesus, que é ligada à Igreja Católica, na recuperação de dependentes químicos, utiliza muito isso. Né? E tem nesses 12 passos, se você quiser fazer do seu filho um delinquente, dê para ele tudo que ele está pedindo. Né? E na hora que ele quer. Isso. Mas hoje, para ficar livre dos filhos, os pais têm feito muito isso. Faz. Dá um smartphone, dá um jogo eletrônico. Aliás, o jogo eletrônico também se tornou uma dependência, né, Celso? E ele está sendo, a psicologia está produzindo muita pesquisa e produzindo muita clínica nisso.
essa questão, não é, isso é uma coisa, eu acho que até da nossa tradição cultural. A gente sabe que se a gente fornecer tudo, ou quase tudo que a criança quer, a gente vai estar enfraquecendo essa criança. Isso não é da psicologia, eu acho que é da sabedoria. A sabedoria popular o quanto é difícil. Né? Já, porque ele não vai saber a contrapartida disso, o esforço ou o trabalho para a obtenção desse produto. Vem para ele de uma maneira muito gratuita, sem que ele tenha uma correspondência, que tenha uma correspondência. Agora, é o valor, né? É o valor. Às vezes, não é nem pelo apelo do filho, é porque o pai também é como é que você disse? Oneomaníaco. Olha, ser filho de um dependente químico não é fácil. Ser filho de uma pessoa que tem compulsão a compras é muito difícil, porque ela desorganiza. Você está alimentando aquele desejo de comprar, É o modelo. Há muitos casos de dependência química que os pais eram usuários, né? A oneomania segue a mesma linha. Você vê um pai consumindo desenfreadamente, é aquele modelo que você tem de referência. Eu separei um vídeo, parece-me que é da TVT, se eu não me engano, né, falando da oneomania. Coloque esse vídeo, por favor. Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, são datas aguardadas ansiosamente pelo comércio. Para os consumidores, o desafio é não estourar o orçamento. Mas não é possível, né, você no meio de tanta coisa não comprar. Então a gente aproveita a viagem e compra um monte de coisa, né? Você entra numa loja e vê uma coisinha, tá faltando isso, vamos levar? Vamos. Ou simplesmente porque você gosta. Aí acaba gastando o dobro. Chega a comprometer um pouquinho o orçamento? Às vezes. Em algumas pessoas, o desejo de comprar é tão forte que se torna incontrolável. A pessoa não consegue resistir e fica feliz, sente prazer quando compra alguma coisa, mesmo sabendo que pode comprometer o seu orçamento. Aí esse desejo já não é mais desejo, é como se fosse um vício. É uma doença que tem nome, oneomania. A doença é um dos transtornos do impulso, assim como jogo patológico, dependência da internet e transtornos alimentares. No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, 40 compradores compulsivos estão em tratamento. A pessoa ela fica preocupada em excesso em comprar. Ela perde o controle, ela tenta às vezes segurar esse impulso e não consegue. Ela tem prejuízos sociais, prejuízos financeiros, problemas familiares, tudo relacionado à compra. A compra compulsiva é provocada por fatores externos, como facilidade de crédito, e também por dificuldades em lidar com situações que despertam angústia, raiva, tristeza. A doença não tem cura, mas com o tratamento, o paciente aprende a se organizar financeiramente e a não usar a compra para preencher algum vazio. Hoje muitas pessoas falam, você está triste? Vai fazer uma comprinha que passa. Na verdade não, na verdade o problema continua lá. A cultura do consumo, que já é um outro elemento que faz parte aí, né? A cultura como um conjunto de estilos de vida, de modos que a sociedade tem, né? E que o indivíduo tende a reproduzir isso. Você é cobrado a consumir ou estimulado, né? Até por quem está do lado, até porque é uma pessoa até que tem menos formação do que você, ela é tida como um remédio, um medicamento. Você consome e você resolve. Engraçado, né? É quase uma droga, né, mano velho? Por isso... Você sente a necessidade se você não for comprar, você não se satisfez. É igual o fumante inveterado, e eu vou pegar leve, quer dizer, né? O fumante inveterado que não fuma o cigarrinho. Eu, no meu tempo de fumante, eu levantei várias vezes de madrugada, e naquela época não tinha comércio com facilidade, eu ia à rodoviária, que era o único lugar que tinha comércio funcionando e que vendia cigarro. Mas eu fiz isso, não aguentei ficar sem o cigarro. Então parece que comprar também, para esta pessoa oneomaníaca, é uma doença. Isso é doença, mas ela tem que ser bem diagnosticada e tem que fazer um bom plano de tratamento, tem que ter um prognóstico. Olha,
Eu não ia trazer essa questão que não tem cura, que isso assusta muitas pessoas. É verdade. Né? Eu não ia falar, mas já que você trouxe aí esse vídeo já, que comentou, eu não vou poder negar, mas tem tratamento. Assim como as outras dependências também, sim, não tem cura, mas tem tratamento. Mas não tem uma maneira de evitar o primeiro gole? Pô, aí, eu vivo evitando o primeiro cigarro. Maneiras... Eu parei de fumar há 24 anos. Se eu fumar o primeiro aqui contigo agora, eu fumarei 3 maços por dia para frente e 3 que eu deixei de fumar para trás. Você entendeu? Entendi. Você vai... Sabe, a necessidade psicológica vai fazer com que eu fume isso. Para você saciar essa abstinência. Não tem como, por exemplo, o cidadão que bebia, o alcoólico anônimo. Qual é aquele primeiro passo? Evitar o primeiro gole? Eu acho que... Seria evitar a primeira compra. Vou pegar esse gancho seu. Você a prevenção. Né? Aí a gente está falando de uma prevenção que ela tem 3 níveis. Você pode trabalhar a prevenção da pessoa antes dela comprar, antes dela adquirir esse hábito, né? Durante também e depois que ela realmente desenvolveu o quadro. Né? Então, ela está sempre presente, porque a pessoa que consegue adquirir a capacidade de controlar o seu impulso de comprar ou de fazer um hábito que é adoecido, ela vai ter que reaprender a se prevenir das recaídas ou dos gatilhos. A questão do consumo ele ainda é muito mais complexa, porque aonde você vai que não tem consumo? Tem lugar que você não vai ter um cigarro, tem lugar que você não vai ter um jogo eletrônico, sequer um sinal de internet para pegar. Mas é difícil você, assim, isso em termos de uma estrutura de sociedade, como a gente vive, você não ter acesso ao consumo. Então, dessas dependências, assim, né, ao consumo, é aquela realmente que a gente não pode, tem que avisar, o paciente tem que estar muito avisado que, olha, você vai continuar consumindo e saber lidar com isso. O outro não vai beber, o outro você parou de fumar, mas consumir é muito difícil, que em algum momento você vai ter que fazer isso. Só que de uma maneira mais consciente, mais sustentável, boa para você e para o meio, que não te desorganize, não desorganize sua vida financeira, né? E que te dê qualidade de vida, né? Que é outra expressão que ficou muito na moda, né? Tanto associado ao consumo ou àqueles que conseguem se controlar dos riscos. Nós temos que parar e pensar às vezes, né? Por exemplo, o aparelho dos meus sonhos poderia ser aquele que custa hoje 4, 5, 6 mil reais. E tem até demais. Eu já vi, por exemplo, um que acabaram de lançar, está na faixa de 10 mil reais. Eu que gosto de Xing Ling, que só fala e escuta, né? Não pensaria num bichinho desse. Mas tem pessoas que se alegrarão ao comprar um negócio desse. Não, provavelmente. Mas depois se entristecerão por 12 meses, às vezes 18 meses, que as lojas estão oferecendo aí para quem compra um aparelho desse. Nossa. Se você compra um aparelho de 10 mil, você vai pagar no mínimo R$1.000 por 18 meses, porque ele vai sair no mínimo por beirando R$20.000 para você. Quer dizer, a alegria de hoje será a tristeza de 2 anos? Muito bom essa sua fala. Exatamente. Essa gratificação imediata, e a psicologia cuida para você desenvolver mecanismos para você evitar isso. Você usar seus recursos, você tem essa gratificação imediata ao custo de um desgaste mental, de um desgaste financeiro, de você se priva de fazer várias outras coisas, porque você tem que pagar parcelas e mais parcelas, né? Um outro fator na questão do consumo é a facilidade de crédito, né? Houve uma política aí que durou, ela terminou agora, que ela estimulou as pessoas, né? Ela tirou os impostos, as taxas, sobretaxas dos produtos e parece que é uma demanda reprimida, e aí a gente foi às compras com mais avidez, depois em parcelas quase que infinitas. E depois de um tempo você vê que esse é o fenômeno da bolha, né? Você não tem condições, você não tem condições nem de pagar. E aí, como é que você usufrui? Como é que você é feliz dessa forma?
O que eu fico imaginando, já que nós estamos falando da possibilidade de viver um ano completamente diferente, né? Fugindo dessas coisas, o que a gente olha, por exemplo, você compra a geladeira que é necessária, compra o celular que não era tão necessário, e isto vai juntando, mas é uma prestaçãozinha, é 100 aqui, 100 e pouco acolá, mais 200 acolá, e quando você faz a somatória disso aí, você está devendo quase o seu salário. Ou mais. Ou mais. Isso acontece. Tanto é que cresce o endividamento, né, esse fosso cada vez mais profundo dos devedores no Brasil. Isso. Funcionalismo público totalmente de pendurado. Nós temos em Brasília um sem número de funcionários públicos e todos, como diz o outro, já tiraram todos os empréstimos que podiam, os consignados da vida e tudo mais, e estão, como diz o outro, respirando só pela pontinha do nariz, porque a água já bateu. Para essas pessoas que já estão vivendo este momento, que eu acredito ser dos mais tristes possíveis, tem uma saída. Celso, primeiro, para tirar a dor que ele deve estar sentindo. Isso, sofrimento, né? Eu aconselho essas pessoas buscarem um profissional da área de saúde, reverem as suas concepções daquilo que elas acreditam que determina a felicidade delas. Se elas acharem que aquele produto determina a felicidade dela, essa é uma crença que não vai estar, que ela tem que rever, né? Cursos na área de educação financeira são dados gratuitamente pelas próprias instituições bancárias que oferecem crédito com facilidade, porque elas perceberam esse fenômeno do endividamento. Tem alguns mecanismos de regulação, tanto interna, isso eu digo que a pessoa desenvolve, e tem externo também. O Serasa e o SPC, ninguém é que gosta de ter o nome lá, mas de certa forma, são mecanismos sociais de mostrar para a pessoa, olha, você não vai me comprar mais. Porque isso você não vai pagar de quem você comprou e você vai se desorganizar. O banco também, ele chega a um determinado momento que ele, olha, eu não vou te conceder mais empréstimo, porque você não vai ter condições de me pagar. Então, só para mostrar como é que socialmente, quando a pessoa já está também num nível já muito desorganizado, como é que algumas instituições tendem que não é consultório de psicologia, mas dá um impacto no psicológico da pessoa. Este ano você acaba recebendo as compras no seu cartão de crédito, principalmente. Da fatura. Que virou uma mania internacional. Hoje o dinheiro de plástico é o que manda. Se você entra em qualquer casa comercial, presta atenção no que eu estou te falando. Quando você fez a compra, que você entrega o dinheiro de plástico, ou seja, o cartão, veja o que a mocinha do caixa ou o rapazinho do caixa vai lhe perguntar. Crédito ou débito? Aí ele demora um pouquinho. Ou débito. Porque 90% ou mais das vezes, quando ele já diz crédito, as pessoas dizem sim. Aí ele não perdeu tempo de falar o débito. Se não, ele falou o débito, aí você vai ter débito. Eu, para facilitar, já falo logo. É o que eu pretendo. Agora, você recebe a fatura, não dá conta de pagar o total. Ficar devendo para o cartão propriamente dito terrível, 17% ao mês. E olha lá. E aí eles mesmos já te propõem, parcele em tantas vezes. Só que você parcela parcela mais uma outra de outro cartão e daqui a pouco está devendo o salário e mais um pouco, como você disse. É isso que nós temos que tentar evitar. Ajuda o psicólogo a fazer isso. A sua especialização na área da dependência... Foi a grande escola. Tem que ser uma escola para nós, que somos compulsivos. Que até agora eu não entendi direito, né? Quem é comprador compulsivo e quem é consumista. Não sei nem se tem diferença nessa história aí. Celso, como o consumo ele faz parte da nossa vida, a gente está muito inserido nessa cultura de consumo, eu acho que às vezes é uma linha muito tênue que separa, né, a pessoa que tem um quadro de oniomania e de que não tem. Quem não tem também esse quadro necessariamente, mas ele fica muito desconfortável com o endividamento.
E abre quadros também de depressão, de ansiedade, muito parecidos com quem tem também. No caso do quem tem a oniomania, até o recurso medicamentoso é necessário para controlar a ansiedade dela, né, para a sanha pelo consumo. E no caso de quem não o aconselhamento já ajuda. Esse exemplo que você deu dessa mocinha aí, que ela está fazendo o papel dela, ela está vendendo, esses são gatilhos que a pessoa tem que estar um pouco mais atento, que são deflagrados e que vão impulsionar a gente. Como você fala, isso é uma estratégia, né? É a crédito, e a pessoa, se ela não estiver observando, ela não pensa. É. E ela já... Não, e as propagandas te induzem a isso, né? eu me lembro de uma que eu não me lembro de quem era a bandeira, mas o cidadão, por exemplo, crédito para pagar um cafezinho. Uhum. E aí o outro recebeu a explicação e passou a usar do mesmo jeito. Uhum. É brincadeira, mano, velho. Brincadeira. Celso, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre isso, porque programas como o seu podem propagar a informação de que a gente pode se resguardar com relação ao consumo, que o consumo está sendo discutido nas mídias sociais, ele está sendo discutido, olhado pela área da saúde, né, pela ciência, e que é alvo de preocupação, né? A questão da educação financeira, retomando, é ainda muito tímida, né? Uhum. Mas tá chegando agora, né? As pessoas nem sabem que tardiamente, né? Mas está chegando, graças a Deus. E tem gente que não acredita realmente que possa controlar, que tenha recursos pessoais, o impulso de comprar. Pode sim. O psicólogo poderia se aliar a outras áreas para poder fazer um tratamento. Eu estou chamando de tratamento porque eu imagino que o fosse. Ele poderia não, ele deve. É o caso na pedagogia, da reeducação, né? A pedagogia, ela entra com o conhecimento dela, ela trabalha essa questão didática. Na área da saúde, a medicina, a farmacologia com o medicamento, dependendo, né? A psicologia também se alia a outros saberes também, né? Como as neurociências, que já descobriu como é que é um mecanismo de um cérebro dependente, viciado, digamos assim, em termos mais simples, né? Então, para isso, aí ela desenvolveu técnicas e maneiras de acessar esses centros nervosos para modificar o hábito quando ele se torna um vício, uma compulsão. Porque acaba chegando depois o desespero, né? Chega. Outro vídeo que nós vamos colocar agora mostra isso claramente, né? A alegria da compra imediata e depois o desespero dela, a ponto, por exemplo, esse vídeo, eu quero crer que tenha sido feito, inclusive, a pessoas ligadas ao CVV, e eu nem sabia que tinha também uma associação de devedores. Em Brasília assim ainda como não. existe Brasília, parece que nós não temos ainda. Mas em outros lugares do Brasil já estão tendo, e aqui em Brasília com certeza vai surgir daqui a pouco, porque o que não falta é devedor em Brasília, lamentavelmente. Coloque assim o último vídeo aí, por favor. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, drop
que é bonito é o que persegue o infinito, mas eu não sou, não. Eu não sou, não. Doing wrong. Eu gosto. I love too much. É do inacabado, o imperfeito, o estragado que dançou, o que dançou. A pergunta que a gente não pode deixar de fazer, Ricardo Marques: quais as maneiras de se prevenir das más consequências deste famigerado consumo? Porque tem o bom consumo, mas tem o famigerado também. Ser honesto consigo, estar mais atento a, como o vídeo mostrou, e consciente a esse segundo momento que segue do consumo, o quanto que isso abala e deprime. Muito triste esse vídeo, né? Que você passou. Bom, você vê que realmente... Cuidar de si, cuidar dessa tristeza, dessa frustração, tentar fazer dela um mestre, um professor, extrair dela uma boa experiência, e passar a consumir mais informações que resguardem desses quadros de endividamento, né, por meio da educação financeira, né? Se preciso, você for... você busque esse grupo de devedores anônimos. Ele ainda não existe em Brasília, mas eu posso falar por experiência e proponho até, assim como foram os grupos de mútua ajuda, Alanon, AA, Mulheres que Amam Demais, foram criados assim de uma maneira, justamente por pessoas que se uniram a uma rede, que tinham o mesmo problema, e encontraram espaços, as igrejas evangélicas, católicas, né, tem a Pastoral Sobriedade da Igreja Católica, que oferece espaço para você desenvolver esse tipo de tratamento que seja acessível a todas as pessoas, de todas as classes sociais. E você siga... Da Católica Pastoral da Sobriedade. Sobriedade. Tem a Pastoral da Sobriedade. Fantástico. É porque nesses anos eu vou tendo contato com muitas instituições, você falou da psicologia. O psicólogo, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em rede. Ainda mais quando se lida com a dependência, com a compulsão, né? E como Brasília ainda não tem algum grupo, não recuem, não se preocupem, porque outros grupos não existiam e foram criados, até mesmo pela necessidade que as pessoas têm de se agruparem e cuidar, quando elas têm um problema em comum, padecem do mesmo problema. É isso aí. Tomara que a gente consiga realmente ser uma gotinha num oceano ou num grande incêndio, fazendo a nossa parte e entregando a você. Primeiro, que se busque a sobriedade. Gostei dessa pastoral da sobriedade, não conhecia. No consumo, a serenidade, eles usam muito a expressão serenidade, cabe também ao consumo. Ser mais sereno. Eu acho. Ter serenidade. Porque se você não for sóbrio na hora de comprar, você vai ter que buscar piedade depois para o seu desespero. Essa é uma realidade. Quem compra, e depois vai se deparar, porque não tenho como pagar, vai com certeza precisar de muita ajuda. Sim. Principalmente aqui, que o desespero será total. Que o ano novo seja um ano novo de paz e de sobriedade. Gostei da palavra sobriedade. Cabe muito com certeza, viu, Ricardo Marques? Né? E que você fuja, e que a gente fuja do consumismo e das suas terríveis consequências. Armadilhas. E viva mais sobriamente. Uma relação mais saudável, né? Obrigado. Eu que te agradeço, Celso. Satisfação em te conhecer, viu? Igualmente. Obrigado. Venha sempre. Vamos fazer um programa sobre dependência química. Isso é muito válido. Eu sou membro do Conselho de Entorpecentes de Brasília. Membro? Do Conselho de Entorpecentes de Brasília. Tá certo. Vamos pegar mais uma ou duas pessoas e fazer um belíssimo programa? Sim. Tudo bem? Ótimo. Grande abraço.
Grande abraço para você, com menos consumismo. Tchau, tchau. Mais sobriedade.